Lucas 24, 13 a 35 diz assim: Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. Iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas que haviam acontecido. Aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhas? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: És o único porventura que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências destes últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isto, é já este o 3º dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão de que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer que tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez-lhe menção de passar adiante, mas eles os constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e tendo-o partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Amém. Olha só, aqui nós estamos falando logo depois da morte, na verdade, ressurreição de Jesus. Jesus, ele morreu numa sexta-feira e ele ressuscitou no domingo. E isso aqui que eu li para vocês acontece logo depois de Jesus ter ressuscitado. Acontece que a história conta que estes 2 homens estavam nesta estrada sentido a uma cidade chamada Emaús, e eles estavam desacorçoados, eles estavam tristes, eles estavam abatidos, eles estavam deprimidos, eles estavam sem esperança, eles estavam pensando: e agora o que é que nós vamos fazer das nossas vidas? E eles estavam sentindo tudo isso, eles estavam vivendo este momento, porque na verdade a esperança deles havia se escorrido por entre os dedos deles. A esperança havia ido embora. Jesus, aquele que naquele tempo eles acreditavam que seria aquele que iria reinar. Eles acreditavam que seria aquele que iria libertar o povo, seria aquele, o rei do povo judeu. Mas Jesus foi crucificado. Agora o rei estava pendurado em uma cruz. Agora aqueles que haviam abandonado as suas vidas e abandonado tudo que eles faziam para seguir este homem chamado Jesus,
Agora esse homem que muitos deixaram tudo para trás para segui-lo está pendurado em uma cruz, enquanto alguns estão ali zombando e falando: se você é filho de Deus, desce dessa cruz, faz alguma coisa. Se você é o filho de Deus, você pode fazer alguma coisa a respeito disso. E os discípulos e as pessoas que seguiam Jesus estão desesperadas, pensando: meu Deus, será que nada vai acontecer? Jesus, ele morre, Jesus, ele é colocado, enterrado, colocado numa tumba, uma rocha. E aqui quando nós lemos essa passagem aqui, já ao terceiro dia, quando Jesus ressuscita, estes homens na verdade estão indo embora para a casa deles. Ali era a época da Páscoa. Na verdade eles se reuniam em Jerusalém, mesmo as pessoas que não moravam ali, porque uma vez por ano todos os judeus eles vinham de cidades vizinhas, lugares que moravam ali por perto, para Jerusalém, para comemorarem a Páscoa. Então todos estavam reunidos ali naquele tempo, durante a Páscoa. Mas agora estão voltando para suas casas, agora estão voltando para suas vidas, agora estão pensando: puxa, agora nós vamos voltar a fazer aquilo que nós fazíamos. Os discípulos, a gente sabe que eles fogem, os discípulos ficam desesperados, né? A gente vê que Pedro, depois de ter negado Jesus por causa do medo, porque quando prenderam Jesus, Pedro nega: não, eu não conheço esse homem. E depois que Jesus é entregue na cruz, depois que Jesus morre, Pedro foge, Pedro volta a ser pescador, Pedro vai para a praia, Pedro volta a fazer aquilo que ele fazia antes, e muitos deles fizeram a mesma coisa. E estes dois homens estão nesta estrada, estes dois homens estão neste caminho, e a Bíblia conta que eles estavam conversando sobre isso. Sobre o quê? Sobre tudo aquilo que havia acontecido, com o coração deles abatido. Puxa, a gente achou que Ele era a nossa esperança. Puxa, a gente achou que Ele era o Rei dos Reis, a gente achou que Ele era o Senhor dos Senhores, mas olha só, agora Ele morreu, agora Ele se foi, agora não tem mais saída, agora não tem nada que a gente possa fazer. Agora é interessante que a Bíblia conta o dia, diz assim, naquele mesmo dia, diz: no mesmo dia aqueles homens estão indo para a casa deles. Que dia que era esse? No mesmo dia que Jesus ressuscitou, que foi no domingo. Agora a grande coisa é que aqueles homens, eles já haviam ouvido falar que Jesus morreria e que Jesus ressuscitaria, porque Jesus, durante o seu ministério todo, ele falou isso. Jesus muitas vezes falava para as pessoas, não só Jesus, mas mesmo profetas já anunciavam a respeito de Jesus, e essa história já era conhecida, de que Jesus iria morrer e Jesus iria ressuscitar. Jesus faz menção do templo, e na verdade quando ele fala do templo, ele está falando dele mesmo, que o templo seria destruído, mas em 3 dias seria construído. Ele está falando da sua morte, da ressurreição, que em 3 dias Ele iria ressurgir, em 3 dias Ele iria ressuscitar. Mas as pessoas não conseguiam de fato acreditar. As pessoas não, tanto que os discípulos, muitos falavam para ele: não, Senhor, não. Pedro falou: não, isso não vai acontecer. Tanto que Jesus fala: para trás de mim, Satanás, fecha essa boca aí, né? Eu vim com um propósito, isso tem que acontecer. Mas eles não conseguiam acreditar. E a Bíblia vai dizer que no mesmo dia, no dia que Jesus ressuscita, aqueles homens estão indo embora. Se eu sou aqueles homens, e se eu sei dessa história, no mínimo, por mais que eu não acreditasse 100%, tivesse minhas dúvidas, eu ficaria mais um dia para ver. Jesus falou: vai que realmente acontece, vai que é verdade. Ele falou que no 3º dia Ele iria ressuscitar, mas no mesmo dia que aqueles homens foram embora, eu ficaria mais um dia pelo menos ali, esperando. Vamos ficar 4, já que Ele falou que no 3º, mas eles foram embora com seus corações abatidos. E olha só o que eles dizem: ora, nós esperávamos, quando Jesus aparece, na verdade, para eles ali naquela escada, e eles não conseguem ver que era Jesus, eles não percebem que era Jesus, e eles estão ali, aparece um homem, começa a fazer perguntas, começa a conversar com eles, e eles, olha o que eles dizem: ora, nós esperávamos, no versículo 21, nós esperávamos que fosse Ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isto,
É já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. E me chama a atenção aqui o que eles falam: olha, nós esperávamos. Aqui ele usa o passado, nós esperávamos, já não esperamos mais. Então, através dessa declaração, a gente percebe o quê? As esperanças tinham ido embora. Eles já não estavam esperando mais nada. Antes esperavam. Aquele queria redimir o povo, aquele queria salvar o povo, aquele queria libertar o povo. Agora nós já não esperamos mais, a esperança foi embora. Não foi no tempo que eu esperava, saiu do meu controle. Eu não imaginava que iria acontecer isso, queridos. E a verdade é que muitas vezes nas nossas vidas é justamente o que a gente vive. Muitas vezes a gente vive exatamente isso aqui, não a morte de Jesus, mas muitas vezes a gente vive isso, porque ali como aqueles homens estavam desacorçoados, pensando: olha, a esperança se foi, as chances acabaram. E por que eles estavam pensando isso? Porque não foi da maneira que eles acharam que deveria ter acontecido. E geralmente quando não é da maneira que a gente imagina que deveria acontecer, a gente pensa que não vai acontecer. Mas Jesus vem ali, começa a conversar com eles. Eles estão ali dizendo: não podemos fazer mais nada. A gente achou que iria acontecer de um jeito, mas não aconteceu. A esperança foi embora. Nós não conseguimos mais acreditar que Jesus, aquilo que ele falava talvez fosse verdade, porque agora já foi, ele morreu, nós estamos indo embora para a nossa casa. E muitas vezes é exatamente isso que a gente enfrenta nas nossas vidas, muitas vezes por causa das circunstâncias, muitas vezes por causa das experiências, muitas vezes por causa do momento que a gente vive, aquilo que nós estamos vivendo e enxergando. A gente pensa: não tem como, as esperanças se foram, agora não tem jeito, não vou sair deste lugar, isso não vai acontecer. E aqueles homens estavam nesta situação, desesperados. Eu coloquei aqui: o que fazemos quando a frustração bate? Geralmente a gente faz o que aqueles homens fizeram. O que eles fizeram? Eles viraram as costas e foram embora. Eles decidiram deixar, eles decidiram se isolar, eles decidiram voltar para casa, eles decidiram deixar tudo para trás. Porque estar em casa, porque zona de conforto muitas vezes é mais fácil do que estar no lugar que Deus nos chamou para estarmos. No momento de dificuldade, no momento onde os desafios aparecem à nossa frente, muitas vezes é mais fácil a gente correr. Muitas vezes é mais fácil ir para um lugar seguro. Muitas vezes é mais fácil a gente se isolar. Muitas vezes é mais fácil voltarmos para casa, porque não aconteceu mesmo da forma que eu achei que iria acontecer. Não foi no meu tempo. Eu acho que não deu certo. Jesus tinha falado que iria fazer. Deus tinha falado para mim que iria fazer, e eu não vi nada acontecendo. Então, já que nada aconteceu, significa que Ele não está comigo, porque se não aconteceu no meu tempo, da forma que eu imaginei, Deus não está comigo. E a verdade é que muitos de nós muitas vezes imaginamos isso e pensamos isso nas nossas vidas: Deus não está comigo. Aqueles homens estão indo embora para a sua zona de conforto, voltando para casa, pensando: vamos viver as nossas vidas, porque é muito mais fácil nós fazermos isso, muito mais fácil irmos embora, muito mais fácil virarmos as costas. E geralmente é o que nós fazemos. Geralmente a gente vira as costas mesmo. Quando aparece um problema, uma dificuldade, a gente vira as costas e quer fugir, quer se esconder. A gente quer fugir das pessoas. A gente quer fingir que não é com a gente. E aqueles homens estão ali naquela estrada indo embora, mas Jesus se encontra com eles ali. E eu fico pensando na conversa, porque foram alguns quilômetros ali naquela caminhada, e Jesus começa a fazer perguntas, e aqueles homens começam a responder. A Bíblia vai dizer que Jesus começa a lembrar aqueles homens de algumas escrituras, dos profetas. Jesus começa a lembrar eles do que os profetas haviam falado no passado, das profecias, das promessas, daquilo que iria acontecer, que Jesus viria, que Jesus morreria, que Jesus ressuscitaria. Começa a lembrar aqueles homens, e eu fico
imaginando que o que Jesus estava tentando fazer ali, porque tudo aquilo que havia sido construído, porque o diabo com certeza havia encontrado ali uma oportunidade de colocar o medo no coração daqueles homens. O diabo havia encontrado uma oportunidade de colocar pensamentos que não eram os pensamentos de Deus na mente daqueles homens. O diabo havia encontrado uma oportunidade de roubar a alegria, de roubar a esperança, de roubar a paz do coração daqueles homens, e eles estão ali naquela estrada abatidos. Mas Jesus começa a caminhar com eles, e Jesus começa a conversar e lembrar. Jesus, eu vejo que Jesus está ali construindo novamente. Jesus está lembrando eles tudo aquilo que o diabo estava tentando fazer, desanimar, roubar, dizendo: olha, agora para vocês acabou. Jesus estava ali lembrando das promessas, lembrando das palavras, construindo novamente uma fé que havia talvez ido embora do coração daqueles homens. Esperança começa a voltar no coração daqueles homens, tanto que lá na frente depois os homens eles olham para o outro e dizem: olha, não queimava os nossos corações enquanto Jesus falava conosco ali na estrada. Jesus está ali falando com eles e lembrando eles do que eles já sabiam, na verdade, mas haviam se esquecido. Porque muitas vezes nas nossas vidas é exatamente isso que acontece. Por causa dos problemas, por causa das dificuldades, parece que as coisas passam por cima da palavra de Deus. Parece que apaga a palavra de Deus nas nossas vidas. Parece que a gente se esquece das promessas. Parece que a gente se esquece daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Parece que a gente se esquece daquele sonho que Deus plantou nos nossos corações. Parece que a gente se esquece do chamado de Deus para as nossas vidas, por causa dos problemas, por causa das dificuldades, porque não aconteceu da maneira que eu achei que iria acontecer. E aí a gente se esquece, o tempo passa por cima. A gente achou que seria neste ano e não foi. A gente achou que seria no ano que passou e não foi. A gente achou que Deus faria mais rápido e não fez. A gente achou que Deus nos levaria e Deus não nos levou. A gente achou que Deus enviaria uma esposa, um marido, e Deus não enviou. A gente achou que Deus iria nos promover no emprego, Deus não promoveu. E a gente fica frustrado pensando: Deus se esqueceu de mim. E muitas vezes as circunstâncias, os problemas, isso se chama vida. A vida passa por cima como um trator e esmaga a esperança, esmaga a fé e esconde a palavra de Deus, e a gente já não consegue mais enxergar, a gente já não consegue mais ter esperança, a gente não consegue mais acreditar, a gente não consegue mais levantar os nossos olhos e acreditar que aquela palavra vai se cumprir nas nossas vidas. A gente não consegue mais, Gui, como acreditar? Se você soubesse da minha situação, é difícil demais acreditar. Eu sei que muitas vezes é difícil de acreditar, porque a nossa situação é tão diferente da palavra de Deus. A nossa situação e a nossa realidade é tão distante do que a palavra nos diz, das promessas de Deus para as nossas vidas. E aqueles dois homens estão se sentindo assim, abatidos, tristes, cansados, desanimados, indo embora. E quem nunca se sentiu assim? Quem nunca se sentiu para baixo? Quem nunca faltou esperança? Quem nunca pensou: bom, acho que Deus se esqueceu de mim mesmo? Quem nunca pensou: bom, Deus não me chamou para fazer isso, eu não sou bom para isso. Deus, eu acho que você deveria colocar alguém no meu lugar. Quem nunca pensou que Deus estava atrasado? Quem nunca pensou que você até acredita em Deus, mas parece que Deus não está se importando com você? Todos nós, se não passamos, vamos passar em algum momento das nossas vidas. Isso se chama vida. Todos nós passamos por isso. Em algum momento os problemas aparecem, em algum momento as dificuldades aparecem, e é difícil muitas vezes de nós olharmos, levantarmos os nossos olhos e continuarmos acreditando. Viramos as costas e vamos embora. Desistimos na nossa caminhada com Deus, desistimos da fé, desistimos de olhar para o alto, desistimos de acreditar que Ele é bom, desistimos de acreditar que Ele tem um plano para as nossas vidas, desistimos de acreditar que Ele nos chamou, desistimos de acreditar que Ele tem um sonho para mim. A gente desiste tão facilmente. Na verdade, as pessoas desistem, os problemas fazem as pessoas desistirem. É mais fácil virar as costas, é mais fácil ir embora mesmo, é mais fácil jogar a toalha, é mais fácil deixar para lá, porque esse negócio é difícil demais. Deixa eu te dizer uma coisa: segura firme, aguenta firme aí, segura firme, porque
Talvez você está passando por um momento que você não consegue enxergar o agir de Deus na tua vida. Talvez você está passando por um momento que você não consegue ver a mão de Deus sobre a tua vida. Talvez parece que Deus se esqueceu de você e parece que nada está acontecendo. Mas tudo bem, fique tranquilo. Tem momentos da nossa vida que isso acontece mesmo. Mas deixa eu te dizer uma coisa, isso não muda a palavra de Deus. O que nós estamos vivendo, o momento que a gente está passando, o que nós estamos sentindo agora, isso não invalida a palavra de Deus. Isso não muda a palavra de Deus, isso não muda as promessas que Deus tem sobre as nossas vidas. Da mesma forma que Jesus havia anunciado e falado, olha, eu vou morrer numa cruz, mas eu vou ressuscitar. A história, aquilo que Jesus havia falado iria se cumprir, independente se os homens estavam desanimados, animados, sem esperança ou com esperança, voltando para casa ou não, independente da realidade do que todos estavam vivendo naquele momento, a palavra iria se cumprir. Aquilo que Jesus havia falado iria se cumprir. Por isso que eu e você devemos descansar os nossos corações, porque independente do que a gente está vivendo, independente do problema, a gente precisa ter a certeza de que a palavra vai se cumprir. A estrada da solidão, da amargura, dos sonhos perdidos. Pessoas chegam na igreja muitas vezes assim, né? Pessoas chegam na igreja com seus sonhos esmagados, com suas vidas quebradas, pensando que não tem mais nada para mim. Agora eu vou apenas sobreviver. Eu penso que Jesus, ele poderia ter chego ali para aqueles homens e ter se revelado. E ter dito, olha, sou eu, Jesus. Ou então aparecido de uma forma que eles o reconhecessem, mas Jesus não se deixou ser conhecido. A palavra no original usada ali é que ele não, no versículo que fala que ele se apresenta aos homens, que ele não deixou que os homens o conhecessem. Não sei de que jeito, se ele estava diferente, enfim. Não deixou ser conhecido. Os homens não perceberam que era ele ali. E a minha pergunta é, por que Jesus fez isso? Os homens estavam tristes, abatidos, por que Jesus não apareceu e falou, ei, estou aqui. Estão tristinhos, apareci, ressuscitei. E Jesus não fez isso. É isso que nós gostaríamos que Jesus fizesse muitas vezes, né? Que ele aparecesse, pulasse na nossa frente e falasse, está tranquilo, seu problema está resolvido, a tua causa está ganha, está tudo certo. Mas nem sempre Jesus faz assim. Ele apareceu, começou a conversar com aqueles homens. E tem um porquê, eu acredito que tem uma razão. Acredito que Jesus está tentando nos ensinar algumas coisas aqui. Que coisas que ele estava talvez tentando ensinar ali. Jesus, você vai perceber que ele faz pergunta para aqueles homens. Ele faz uma pergunta, o que vocês estão falando? Ele faz aqueles homens falarem novamente a história, aquilo que havia acontecido. Sabe por quê? Porque quando a gente fala, o que acontece? A gente ouve. E a fé vem como? A fé vem pelo ouvir. Então o homem está falando, não, porque Jesus, o nosso Senhor, olha, ele morreu numa cruz. E eles estão falando sem perceber que ao falar, algo está acontecendo, uma fé está sendo gerada. Aí Jesus continua na conversa falando também, fala, olha, vocês se esqueceram, vocês esqueceram dos profetas, das promessas, daquilo que havia sido falado. Então Jesus começa uma conversa ali com aqueles homens, e uma fé no coração daqueles homens começa a nascer e começa a brotar. Jesus podia ter aparecido ali e ter se revelado e ter dito, olha, sou eu, fiquem tranquilos, mas ele usa um outro caminho, ele usa o caminho da palavra. Ele diz, olha, não, vocês se esqueceram, vocês precisam se lembrar da palavra. Sabe por quê, queridos? O que nós temos hoje é a palavra. Nós sabemos que a palavra, o Senhor é a palavra, o Senhor e a sua palavra são a mesma coisa, e hoje nós temos a palavra. Muitas vezes nós gostaríamos que Jesus aparecesse na nossa frente e dissesse, fica tranquilo, vai ficar tudo bem, mas ele talvez não faça isso. Sabe por quê? Porque ele já te deu a palavra dele dizendo que vai ficar tudo bem, que está tranquilo. Ele não precisa aparecer na tua frente.
O que Ele quer me ensinar? O que Ele quer te ensinar? Que eu preciso confiar, que eu preciso descansar o meu coração, que eu preciso ter fé, que eu preciso acreditar, que eu não preciso ver alguém, que eu não preciso ver Jesus para acreditar, que eu não preciso que Jesus apareça na minha frente e fale comigo que vai ficar tudo bem, porque a palavra dele já disse que vai ficar tudo bem. Ele não precisa me aparecer, ele não precisa alguém, ele não precisa mandar ninguém me dizer que vai ficar tudo bem, ele não precisa mandar um profeta ir lá bater na porta da minha casa e me dizer: olha, Deus está mandando te dizer que Ele tem promessas para a tua vida. Não precisa fazer nada disso. Se Ele fizer, ótimo, mas se não fizer, tranquilo também, porque eu já tenho a palavra. E é justamente isso que Jesus estava dizendo para aqueles homens: olha, vocês se esqueceram do que foi dito, vocês se esqueceram das promessas, vocês não acreditaram nas promessas. E muitas vezes somos nós somos aqueles homens que estamos nessa estrada desacreditados, não conseguimos acreditar mais, não conseguimos confiar, estamos abatidos e tristes por causa das circunstâncias, por causa das experiências e aquilo que nós estamos vivendo. A gente prefere acreditar na experiência do que na palavra, e Jesus está ensinando algo para aqueles homens: ó, é a palavra, é a palavra, é a palavra. Se foi dito, vai se cumprir. Se foi falado, eu não sou um Deus que mente. Se foi feita uma promessa, vai se cumprir. Vocês se esqueceram? Foi falado, os profetas anunciaram, eles já haviam falado que o Filho de Deus viria, que Ele se entregaria, que Ele ressuscitaria. Vocês não conseguiram acreditar. Jesus está ensinando para aqueles homens: olha, vocês precisam se lembrar, vocês precisam apoiar a vida, a confiança, a esperança de vocês na palavra de Deus. Não coloque, querido, a sua confiança na vida de alguém, não coloque a sua esperança no seu chefe, ou em alguma coisa, ou em alguma pessoa. A nossa esperança, a nossa confiança está na palavra, é na palavra de Deus, porque as pessoas podem nos abandonar, as circunstâncias podem ficar feia nas nossas vidas, coisas terríveis podem nos acontecer, a gente pode chorar, a gente pode ficar abatido, pode acontecer tudo de ruim nas nossas vidas, mas a palavra é imutável, a palavra de Deus não muda, ela é a mesma ontem, hoje, para sempre. Deus é o mesmo ontem, hoje, para sempre, Ele não muda, aquilo que Ele falou, Ele é fiel para cumprir. Jesus fala para eles: olha, nécios e tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram. Olha, vocês não conseguem acreditar. Agora é interessante que se eu sou Jesus, se você é Jesus, e se depois de um episódio, acho que mais importante na história, de Jesus ter morrido, ter ressuscitado, eu penso que Jesus, o que ele deveria fazer depois de ter ressuscitado? Sei lá, alguma coisa muito importante. Jesus poderia ter corrido para a sinagoga, feito um culto do fogo na sinagoga. Imagina, Jesus, depois de ter ressuscitado dos mortos, aparece na sinagoga. O culto ia pegar fogo. Imagina uma coisa dessa. A notícia é sair correndo para todo lugar. Mas Ele não faz isso. Ele vai se encontrar com um homem chamado Cleopas e com outro que nem nome a Bíblia dá aqui. Não sabemos nem quem é. E o que isso me mostra, o que isso me ensina, que se Jesus se importa bastante para se encontrar com aqueles dois homens, um que a Bíblia não diz nem o nome, naquela estrada, Ele se importa comigo também. Porque muitas vezes na estrada da vida a gente pensa assim: eu sou insignificante para Deus. Na estrada da vida muitas vezes, sabe por quê? Porque muitas vezes te disseram que você era insignificante, te disseram que você não prestava, que você não era importante. Você muitas vezes se sente assim: não sou importante para ninguém, sabe, ninguém me ama, sabe, não sou importante, sabe, quem mais? Deus nem lembra de mim. Muitas vezes a gente se sente assim, mas Jesus nos ensina uma tremenda lição, porque Ele podia ter se encontrado com tantas outras pessoas antes de ter se encontrado com aqueles dois homens naquela estrada, mas Ele sabia que naquela estrada haviam dois corações que estavam abatidos, dois corações que estavam desencorajados, dois corações que estavam sem esperança, e Ele decide se encontrar com aqueles dois homens para nos ensinar algo também
bem de que Ele se importa, mesmo que ninguém se importe, Ele se importa com pessoas que ninguém se importa. E talvez você chegou nessa noite aqui se sentindo justamente assim: eu sou insignificante, mas Deus me trouxe aqui para te dizer, você é importante para Deus. Ele está trazendo essa palavra para você nessa noite para te dizer que Ele te ama, que você é importante para Ele, que Ele se importa com você, e Ele te encontra no lugar que você está. Agora, nem sempre Deus aparece nas nossas vidas da forma que a gente imagina. Mas o fato de Ele não aparecer da forma que a gente imagina não significa que Ele não esteja conosco. Às vezes, pelo fato de esperarmos que Deus vai se revelar de determinada forma, não. A gente faz os nossos planos, a gente planeja, a gente diz: Deus, vem, entra na história, Deus vai me abençoar, fazer assim, 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 Deus vai mover assim, assim, assim. E se Deus não faz, a gente pensa o quê? Deus não está comigo. Jesus apareceu para aqueles homens e não se revelou a eles, e talvez eles estão pensando: Jesus está morto. Mal sabia eles que Jesus estava ali com eles. E eu fico imaginando, será que nas nossas vidas muitas vezes isso não acontece também? Será que muitas vezes a gente não fica pensando: estamos aqui tristes, e mal sabemos que na verdade esse lugar que você está triste pensando: Deus me abandonou aqui, na verdade Deus está usando este lugar para te promover, Deus está usando essa situação para te abençoar, Deus está usando essa situação para te treinar, Deus está usando tudo isso que está acontecendo na tua vida para forjar o teu coração, para te preparar para o lugar que Ele quer te levar. E a gente muitas vezes está se sentindo abandonado por Deus, simplesmente porque as coisas não estão saindo da forma que a gente imaginou. Mas deixa eu te dizer uma coisa: não é porque não está saindo da forma que eu imaginei, significa que Deus não esteja no controle e que Ele não esteja com você. Ele está com você. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que sim. Mas eu não estou sentindo. Não tem problema nenhum. Mas eu não estou vendo. Eles também não estavam vendo. Eu não estou conseguindo enxergar Jesus na minha vida. Não tem problema nenhum, eles também não estavam conseguindo enxergar. Mas o fato de eles não enxergarem não queria dizer que Jesus não estava. Jesus estava ali mesmo, eles não enxergando. Jesus está com você. Jesus está na tua vida. Jesus está na tua casa. Jesus está na tua história, mesmo que você não veja. Mas eu não estou vendo, Gui. Não tem problema. Gui, mas parece que Ele não está. Não tem problema. Ele está com você. Ele está movendo, mesmo que você não veja. Muitas vezes a gente não vê, muitas vezes a gente não sente, mas isso não significa que Ele não esteja controlando todas as coisas. Ele é Deus. O problema aqui não é se Deus, será que Deus vai cumprir o que Ele falou? Esse não é o problema, esse não deve ser a minha dúvida e a tua dúvida. O problema é se eu confio ou não. O problema não está em Deus, o problema está em mim. O problema está em você, porque Deus não muda. O problema não estava na promessa que iria se cumprir de qualquer forma, mas os homens não conseguiam acreditar, não estavam indo embora abatidos porque não conseguiram acreditar. O problema não está com Deus, está comigo, está com você. E muitas vezes a gente culpa Deus, é que na verdade é muito mais fácil culpar-nos. É muito mais fácil a gente colocar a culpa na outra pessoa, sempre é assim. É muito mais fácil a gente culpar Deus. Deus não gosta de mim mesmo. Deus não se importa comigo, Deus não me ama, Deus não me enxerga, Deus não me vê. Gui, é muito mais fácil fazermos isso, mas deixa eu te dizer uma coisa: nada, nenhuma circunstância na tua vida, nada que acontece, nada muda Deus. Deus é Deus. Ele é o Todo-Poderoso, Ele vê todas as coisas, Ele está em todos os lugares, Ele é conhecedor de todas as coisas. Agora, depende de mim confiar, depende de mim se entregar, depende de mim descansar no meu coração ou não. É uma escolha minha, é uma escolha tua, todos os dias. Agora, é muito interessante porque Jesus, ele anda com aqueles homens, e aqueles homens, eles não percebem que era Jesus e estão conversando. Eles não percebem, mas eles estão gostando.
Eles não percebem, eles não conseguem ver Jesus, mas estava gostoso. Não sabe o que está acontecendo, mas estava gostoso. Porque, tanto que quando eles chegam na aldeia, no lugar que eles iriam ficar, na casa deles, Jesus fala que iria embora, eles não deixaram, não, fica aqui, está tarde já, fica aqui. Então eles não sabem o que está acontecendo, mas alguma coisa está de bom aqui. Na verdade é a mesma sensação das pessoas que muitas vezes vêm pela primeira vez na igreja, ou algumas primeiras vezes na igreja. Ela não sabe nada, não entende nada do que está acontecendo, mas ela vem e fala assim: nossa pastor, senti um negócio bom, uma paz, semana fui em paz. Eles estavam sentindo a mesma coisa, um negócio bom no coração, não sabiam que era Jesus. Esse negócio bom que você sente é Jesus, é o Espírito Santo de Deus, que está entrando no teu coração, que está falando com você, que está te cutucando, falando, ei, soprando no teu ouvido, deixa eu entrar aqui, deixa eu fazer morada, deixa eu ficar com você, eu quero que você sinta essa paz todos os dias da tua vida. Aqueles homens não estavam compreendendo, mas alguma coisa estava acontecendo ali de bom, e aí eles pedem para Jesus ficar, e Jesus fica ali com eles. E aí algo interessante acontece, Jesus ele vai tomar uma ceia com aqueles homens. Olha que coisa interessante, né? Eles vão ceiar. Não conhece quem é o cara, vamos tomar uma ceia juntos aqui, eles vão ceiar ali. E se você sabe o que a ceia representa, se você não sabe, vou te contar. Jesus, antes de ele morrer, Lucas no capítulo 22, eu li para vocês no 24, que no 22 Jesus vai falar sobre isso. Ele está ali com os discípulos, e ele toma ali a última ceia com os discípulos. Ele senta com os discípulos, e ele parte o pão, e aí ele fala o que para os discípulos? Olha, esse pão que eu estou partindo representa o meu corpo, que vai ser partido numa cruz e tal, pelas minhas pisaduras, vocês serão sarados, tal. E aí Jesus fala que o cálice, o sangue, representa o que? O sangue da nova aliança. O meu sangue que vai ser derramado naquela cruz, em favor de todos vocês. Então a ceia, na verdade, é um símbolo da nova aliança, do novo pacto. Que é isso, Gui? O que isso representa? Porque na antiga aliança, como que era? No Antigo Testamento, se você vai olhar, como que as pessoas se relacionavam com Deus? Elas tinham que obedecer às leis de Moisés. Era pela lei. Então, se eu não obedecer à lei, eu não consigo me relacionar com Deus. Jesus vem porque o homem chega à conclusão de que era impossível obedecer todas as leis e não falhar em nenhuma, obedecer todos os mandamentos e não falhar em nada. O homem viu que era impossível, que não tinha jeito. A gente erra, a gente peca, a gente cai, a gente falha. Aí Deus teve que mandar Jesus para morrer numa cruz por mim e por você, justamente para pagar o preço do pecado. E aí antes, na antiga aliança, os homens eles viviam na lei. Mas aí Jesus vem, aí Jesus fala para os discípulos: olha, vocês vão fazer isso em memória de mim. Sempre vocês vão se reunir, vão se lembrar do que eu fiz por vocês na cruz. E a ceia, esse momento, o meu sangue derramado representa o sangue da nova aliança. E é interessante que essa passagem vai contar o quê? Que quando Jesus está ceando ali com aqueles homens, aqueles dois homens, o que acontece? Os olhos daqueles homens são abertos. Coincidência? Não é coincidência. Foi de repente, Jesus falou o caminho inteiro, e de repente quando eles ceiam, os olhos são abertos. Agora eles podem ver. Agora eles voltam a ter esperança. Agora eles voltam a sonhar. Agora eles acreditam naquela palavra que já não acreditavam mais. Agora as escamas que estavam nos seus olhos caem. Eles conseguem enxergar Jesus. Já não tinham mais esperança, mas quando partem o pão, quando tomam o cálice, quando eles ceiam, quando eles fazem aquilo representando a nova aliança, então cai a escama dos seus olhos, e eles agora percebem que é Jesus. Agora eles conseguem novamente, agora o coração deles se enche de alegria, tanto que a Bíblia vai contar que depois Jesus desaparece, eles correm de volta para Jerusalém. Antes de Jerusalém, naquela escada, sentido ali em Emaús, com seus corações abatidos, sem esperança, mas agora, depois de terem visto Jesus, eles voltam correndo para se encontrarem com os discípulos, para contar o que havia acontecido. Agora a esperança
esperança voltou, agora a alegria voltou, agora eu consigo acreditar. Sabe por quê, queridos? Porque é justamente isso que permite eu e você vivermos uma nova vida. O que? O sangue, a nova aliança. Estávamos destruídos, estávamos sem esperança, não tinha chance para mim e para você. Realmente estávamos no lugar onde não tínhamos saída. Nós olhávamos para frente e dizíamos: olha, não tem como, mas por causa do sangue, por causa do pacto da nova aliança, nós temos uma nova chance. Nós podemos olhar para frente e termos esperança. A gente pode olhar para frente e ter alegria nos nossos corações, porque sabemos que tudo o que nós precisamos, nós temos através do sangue de Jesus, que pagou um preço, alto preço na cruz por mim e por você. Que coisa, né? Como a Bíblia é maravilhosa. Aqueles homens tomam a ceia, os olhos se abrem. Eles veem Jesus e viu Jesus desapareceu. Oh meu Deus, bem na hora que a gente viu, ele desapareceu. Mas isso nos traz uma lição muito grande, que agora eu posso ter esperança, independente do meu passado, independente da estrada que me trouxe até aqui, independente das tristezas, independente da falta de esperança, independente dos problemas, independente de tudo que eu vivi até aqui. Aqueles homens chegam ali na casa pensando: aqui nós vamos ficar. Mas de repente os olhos são abertos. Ao ceiarem, eles conseguem ver a possibilidade de serem felizes novamente. Eles veem a possibilidade de acreditarem novamente. Eles conseguem agora ter esperança mais uma vez. Eles voltam para o lugar talvez que eles nunca deveriam ter saído. Eles agora voltam, mas com certeza a viagem da volta foi diferente. Foi diferente porque eles foram naquele caminho tristes, cabisbaixos, mas agora eles voltam, talvez correndo, talvez animados. Nós precisamos contar a notícia. Nós vimos Jesus, a verdade, e Ele ressuscitou. E eles vão lá e eles fazem isso. Eles se encontram com os 11 discípulos que estavam em Jerusalém reunidos. E eles chegam lá e falam: olha o que nos aconteceu. E eles contam a experiência para eles. Dizem: olha, nós vimos Jesus, nós tomamos ceia. Eles contam tudo o que aconteceu. Um homem nos apareceu na estrada e caminhou conosco e falou com a gente. A gente não sabia quem era, mas os nossos corações queimavam. O homem parou na nossa casa, tomou uma ceia com a gente. Quando a gente ceiou com o homem, os nossos olhos foram abertos e a gente pôde ver: era Jesus, tenho certeza. Ele desapareceu, mas era Jesus. Deixa eu dizer para vocês, se cumpriu aquelas palavras, foi verdade. Jesus não falhou, a palavra não falhou, as profecias não falharam. Deixa eu te dizer uma coisa: Ele não falha, a palavra não falha. Por causa do sangue dele eu posso olhar para frente. Por causa do sangue dele a minha história pode ser apagada. Por causa do sangue dele eu posso ter esperança e saber que existe um bom futuro para mim. A estrada mudou? Não mudou. Era de terra, do mesmo jeito. O que mudou então, Gui? O jeito que eles enxergavam. E é aqui que muda tudo. Você entrega a tua vida para Jesus, você começa a viver com Deus. Nem sempre, no mesmo instante, as circunstâncias mudam. O que muda então, Gui? A forma que você vê as coisas. A estrada às vezes é a mesma. Você levanta na segunda-feira, a princípio está tudo igual, mas não está tudo igual. Aquela estrada que antes você estava caminhando chorando, triste, agora você está voltando sorrindo, feliz. O que é que aconteceu, meu filho? Nada aconteceu não, alguma coisa aconteceu.
Alguma coisa aconteceu. É por isso que as pessoas muitas vezes não conseguem compreender e pensam: esses crentes é tudo maluco. Por quê? O cara está passando por um problema e está feliz. O cara está numa situação e está em paz. Não, ele está com algum problema na cabeça. Porque dá um remédio para esse rapaz. Como é que pode estar em paz nessa situação? Como é que pode estar tranquilo diante desse desafio, diante dessa dificuldade? Como é que consegue? Sabe por quê? Porque viu Jesus. Porque viu Jesus. O que acalma a tempestade nas nossas vidas, o que nos faz andar por uma estrada de terra e conseguir olhar para cima e não olhar para a terra, é o fato de termos a certeza de que Ele está conosco, de que Ele está conosco. A estrada era a mesma, nada havia mudado, mas o que tinha mudado é que eles haviam visto Jesus. Eles sabiam: olha, pode aparecer agora alguém aqui tentar falar que não é verdade. Eu me encontrei com Ele, eu ouvi Ele falando comigo, e é isso que eu e você nós precisamos nas nossas vidas, queridos. A gente não precisa que Deus venha e resolva o nosso problema, a gente precisa saber quem Ele é, a gente precisa saber da palavra dEle, a gente precisa saber das promessas dEle, porque quando nós sabemos quem Ele é, quando nós conhecemos a voz dEle, quando a gente ouve a voz dEle, independente da escada, independente da dificuldade, a gente continua caminhando com alegria, porque a gente sabe que aquele que é por nós, aquele que luta as nossas lutas, é maior e é mais forte do que qualquer outro que venha contra as nossas vidas. Eu vim te cutucar nessa noite, eu vim te encorajar nessa noite. Porque muitas vezes nós estamos assim, dentro da igreja. E eu estou falando isso, eu não estou falando para vocês, eu prego isso para mim. Eu prego isso para mim, porque todos temos os nossos dias. Já teve vez que eu desci daqui, fui para o lounge, sorri para você, te dei um abraço, Deus te abençoe. Entrei no carro e pensei: acho que esse negócio não é para mim não. Acho que era melhor Deus arrumar outra pessoa para fazer isso. Todos nós sentimos algumas vezes. Todos nós, em algum momento das nossas vidas, ficamos sem esperança. Pensamos: não vai dar certo esse negócio. Deus se esqueceu de mim. Mas nessa noite, Deus falou com você. Da mesma forma que Jesus falou com aqueles rapazes, com aqueles homens ali naquela estrada. Falou. Se revelou, se mostrou para eles. Ele falou com você também. Ei, fica tranquilo, eu estou com você. Minha palavra vai se cumprir. Independente do que você está vivendo, independente das circunstâncias, independente de qualquer coisa, você pode andar pela mesma estrada, feia, de terra, de problemas, de choro, difícil, mas com alegria no coração. Eu acredito nisso de verdade. De verdade. Nós somos o povo mais feliz desta terra. Não é porque não temos problemas, não, mas é porque temos Deus nos nossos corações. Pode chorar, pode ser difícil, mas você pode ter a certeza, querido, se você é uma pessoa que busca Deus, se você é uma pessoa que ora, se você é uma pessoa que lê a Bíblia na tua casa, eu tenho certeza disso. Você pode passar pelo problema que for, mas você vai ver que tem uma força sobrenatural dentro de você, que te sustenta todos os dias no meio da dificuldade. Todos os dias o problema vem que nem uma avalanche, parece que vai passar por cima de você e vai destruir a tua vida, mas lá no fundo do teu coração tem uma alegria, tem um negócio que você sente lá dentro, como aqueles homens.
não consigo explicar, mas é um negócio, meu coração parece que queima, uma convicção, está tudo errado, mas eu sei que está tudo certo. Parece que vai dar errado, mas eu sei que está tudo certo. Eu estou em paz, eu estou alegre. Por quê? Porque Deus coloca isso nos nossos corações. Por isso, querido, tudo que você precisa, você encontra na palavra de Deus. Deus é o nosso alimento, Ele é o nosso sustento, Ele é a nossa força, Ele é a nossa alegria, Ele é a nossa paz. Essa paz que você tanto procura, que você busca em coisas, pessoas, Ele é. Tudo que você precisa está nele. Coloque os teus olhos nele e você vai ver que você vai ser feliz. Amém.